Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: polícia prende 3 pessoas com drogas em Paim Filho. Menor de idade é apreendido por tráfico no bairro Progresso. E Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo em Machadinho. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha nesta quarta-feira, isso? Muito fria aqui em Erechim, temperatura na casa dos 12 graus. Dá uma olhada no tempo nublado aqui na cidade, hein? Vamos começar já falando de segurança pública. Olha, a polícia prendeu 3 pessoas com drogas lá em Paim Filho. A prisão aconteceu na noite dessa segunda. 3 pessoas foram flagradas com drogas em Paim Filho na noite desta segunda-feira. De acordo com informações divulgadas pela Brigada Militar, uma guarnição abordou uma motocicleta com um casal na RS 126. Eles haviam saído de uma casa conhecida pela polícia como ponto de venda de drogas. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma quantia de maconha. Ao ir até a residência, um homem, ao avistar a chegada da polícia, conseguiu fugir. Ele deixou cair 2 porções de maconha. Após buscas realizadas, o suspeito foi preso na região central de Paim Filho. Na casa, os policiais encontraram mais 144 gramas de maconha, R$ 251 em dinheiro, além de celulares. O casal, após assinar um termo circunstanciado, foi liberado. Já o homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio de Erechim. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E um menor de idade foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Progresso, aqui em Erechim. Essa prisão aconteceu durante a noite dessa terça-feira, quando a Brigada Militar realizou a abordagem de um homem em atitude suspeita na rua Santa Bárbara, no bairro Progresso. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontradas 9 pedras de crack, um cigarro de maconha e R$ 155 em dinheiro. Diante dos fatos, o abordado, um menor de 17 anos, foi apreendido. Ele foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado para o seu responsável. Também, nas últimas horas, a Brigada Militar realizou a prisão por porte ilegal de arma de fogo lá em Machadinho. Olha, na tarde desta terça-feira, 15 de junho, policiais militares realizaram a abordagem de um veículo modelo Saveiro de cor vermelha na região central lá de Machadinho. Durante a abordagem, o indivíduo começou a ficar nervoso. PMs fizeram buscas no interior do carro, sendo localizado e apreendido no porta-luvas um revólver calibre 22. Também havia 15 munições intactas do mesmo calibre. O indivíduo recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao hospital e apresentado à Delegacia de Polícia de Machadinho para apreciação da autoridade policial. De acordo com a polícia, ele é morador de Machadinho. Muda para cá porque eu vou falar agora que os bombeiros combateram um incêndio aqui em Erechim, um automóvel. O fato aconteceu na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros precisou combater um incêndio em um veículo no fim da tarde dessa terça-feira em Erechim. O automóvel estava estacionado na rua João Pereira Neto, no bairro Morada do Sol. O motorista conseguiu sair sem ferimentos. As causas ainda estão sendo apuradas. E quem está passando pelas ruas aqui de Erechim está percebendo que desde ontem à tarde praças e parques públicos estão fechados para o público em geral, viu? Isso faz parte do novo decreto que foi publicado ontem pela Prefeitura. Sentar nas praças e parques de Erechim está proibido. O decreto publicado na tarde dessa terça-feira pela Prefeitura da cidade destaca essa como uma das medidas para reduzir o número de contágio da Covid-19. O documento leva em conta os protocolos regionais definidos pelo Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, e região R16, que inclui também Rio dos Índios e Nonoai, depois que o Gabinete de Crise do Governo do Estado manteve o 3º alerta do Sistema 3As de monitoramento da pandemia para a região.
o que obriga que os municípios adotem medidas mais restritivas. As regras são válidas até às 24 horas do dia 18 de junho de 2021. No novo documento constam os protocolos já divulgados na última semana, mas a principal alteração é sobre a restrição de circulação em espaços como praças, canteiros e espaços públicos, além de santuários e locais religiosos, e o controle de ocupação para o comércio em feiras livres de alimentos e produtos em geral. E os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do Mato Grosso do Sul, se reuniram ontem à tarde em Porto Alegre. O objetivo do encontro foi traçar metas para combater a Covid-19. Os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul participaram nesta terça-feira da reunião do Conselho de Governadores do Desenvolvimento e Integração do Sul, o CODESUL, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O encontro ocorreu em alusão aos 60 anos do CODESUL, celebrados neste ano. Foram debatidas as medidas adotadas pelos estados no enfrentamento à pandemia, com a participação de secretários estaduais de saúde, além da proposta de planejamento estratégico do CODESUL 2020-2040. A reunião durou cerca de 2 horas. Esta reunião, ela se dá por motivação dos 60 anos do CODESUL e do BRDE. Em seguida, nós vamos ter um ato para celebrar os 60 anos do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico desses estados, que é a única iniciativa que se tem no Brasil de um banco regional de fomento criado por iniciativa dos próprios estados. Há 60 anos, os governadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se reuniram, decidiram formar um Conselho de Desenvolvimento dos Estados do Sul. Em 92, o estado do Mato Grosso do Sul passou a integrar este conselho e o CODESUL, esta reunião de estados, tem, através do BRDE, um instrumento de fomento importante para as políticas públicas da região e também para a iniciativa privada. E o Ministério da Justiça vai doar mais de 11 milhões de reais em equipamentos para os estados. Veja. Armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual estão entre os itens doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos estados. Os bens fazem parte do acervo da Força Nacional e devem reforçar ações de prevenção à criminalidade e combate à violência em todo o país. Assim temos feito e seguiremos fazendo em prol da segurança pública, apoiando os estados, seja de modo direto e imediato, como atuamos nessa semana, ao enviar a Força Nacional para reforçar o trabalho das Forças de Segurança no Amazonas. Esta é a segunda entrega do ano de equipamentos da Força Nacional de Segurança Pública. Só no primeiro semestre, o Ministério investiu cerca de 16 milhões de reais em equipamentos doados aos estados. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou um local ideal para sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7. Só na Solar Imóveis você encontra tudo o que você precisa na hora que você quiser. Uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua indústria. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. A LBN, sempre inovando, acaba de inaugurar sua fábrica de pré-moldado. A empresa possui uma equipe qualificada, formada por consultores, engenheiros e construtores. A metalúrgica LBN acompanha todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente. Esse investimento é mais um projeto de longa data. Poder gerar emprego, contribuir para o crescimento da nossa região é gratificante.
Temos grande expectativa em conquistar novos negócios e mercado, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício, superando as suas expectativas. Com grande capacidade de produção, as placas, pilares e vigas de concreto são produzidas em modernas formas metálicas. A fábrica também possui caldeira. Com isso, acelera a cura das peças, otimizando assim a produção. A empresa montou uma equipe de engenharia, adquiriu softwares para dimensionamento estrutural, fez parcerias com fornecedores e, com isso, desenvolveu seu projeto para os produtos da nova linha LBN. A LBN hoje oferece soluções diferenciadas para o cliente, de acordo com sua necessidade. Seja um pavilhão produzido em aço ou pré-moldado, sempre prezamos pela qualidade e total satisfação de nossos clientes. Há grandes desafios pela frente, mas com determinação, planejamento e autoconfiança, seguimos rumo a novas conquistas. Na LBN, o cliente encontra a qualidade e agilidade do projeto à execução da obra. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e agora chegando para você os destaques da coluna Pente Fino, comentário do Rodrigo Finardi. Muito bem, vamos agora conferir os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Natan, tudo tranquilo? Tudo certo. Vamos à tua coluna que fala dos municípios com realidades distintas dentro de uma mesma região. Sabe que eu estou aí, ontem também eu trouxe alguns números, que seu professor da URI, do Júlio Brondani, de marketing, tudo, ele trabalha muito com números. E nós estamos, ele publica algumas tabelas, mas é muitos dados importantes, porque ele defende o quê? A união das duas regiões, que é a região Nordeste e o Alto Uruguai, e que a principal rodovia é a 477, que teve os cabelos do Nininho ontem de 477 para o centenário, porque as duas regiões juntam 51 municípios, eu já trouxe o PIB, a população, a área. Ficou conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, inclusive. Tudo que é a união para os próximos 100 anos. Então, eu tenho dados todo dia e vou tentando, conforme vai vindo as informações, eu vou fazendo, porque é para saber as realidades dos municípios das regiões. Por exemplo, hoje tem os 26 municípios com o menor PIB per capita, que é todos os bens produzidos dividido por número de habitantes. E olha, dos 15 menores municípios das duas regiões, 12 estão no Uruguai. Então, nós temos alguma coisa para fazer, né? Por exemplo, tu pega aqui, ó, o município mais pobre no PIB per capita é Benjamin, Costa do Sul. 15,7 mil por habitante por ano. Para ter uma ideia, ontem que eu trouxe os que mais tinham, Aratiba tem quase 130 mil, 140 mil. Dá quase 10 vezes mais que eles. Isso mostra o potencial de consumo, o potencial de produção e regressão de impostos dos municípios. E agora que tu vê, ó, Itatiba, Erval, do Alto Uruguai, em terceiro aparece Caciquidório, que é fora do Alto Uruguai, Mariano Moro em quinto, Centenário em sexto, Marcelino, daí vem Maximiliano, que é o oitavo, que é fora do Alto Uruguai, vem São Valentim, Severiano, Carlos Gomes, Charruas, Faxinalzinho, e o 15º, que é Paim Filho. Então, de 15 municípios com menor PIB per capita, 12 estão no Alto Uruguai, 12 e 32. É mais que um terço da região. 35% da população, os municípios da região têm per capita menor que os outros de fora da região. Curioso, então, quanto é importante uma rodovia que traga os produtos, que desenvolve, que leve e traz, sem precisar ir para Sananduva, Lagoa, Passo Fundo, Jaçaba, acaba desenvolvendo toda a região como um todo. E todos os municípios, se juntar as duas regiões, eu tenho certeza que lá na frente, os municípios vão aumentar os PIB per capita, depois a renda per capita, potencial de consumo, mas daí é um trabalho para ser feito posterior, depois que vier esse asfalto, espero ainda estar vivo e trabalhando, né? Tá certo. Bem, a tua coluna também traz, Finardi, em relação às reclamações dos usuários do transporte coletivo aqui de Erechim. Olha, Caio, isso... Por que essas reclamações? Veio num período, até a semana passada, que eles suspenderam boa parte dos roteiros em função do reequilíbrio financeiro. A Prefeitura passou na Câmara, repassou ainda tudo, 4 milhões de equilíbrio financeiro, o contrato prevê isso, para eles não parar com o serviço. Só que anunciaram novas rotas, não totais, para voltar na segunda-feira, mas mesmo assim, desde de segunda-feira, eu vi muitas reclamações que não voltou ao normal ainda o ônibus urbano. Né? Então, eles têm que rever esses roteiros, eles têm que ver a população, porque agora que entrou dinheiro público no reequilíbrio financeiro, o pessoal quer serviços, né? Então, é uma reclamação pertinente, a GERA e a Prefeitura têm que estar atento nisso, que colocaram dinheiro na empresa, a empresa tem que dar resposta ao serviço das necessidades da população. Tá certo. Também o projeto de isenção de IPTU para alguns segmentos é retirado da pauta. Semana passada, nós trouxemos uma matéria aqui daquele que iam isentar IPTU e taxa de coleta de lixo de bares, boates, restaurantes, similares, que foram os mais prejudicados com a pandemia. Na sexta-feira, então, passada, o vereador Araújo entrou com uma emenda modificativa ao projeto de lei executivo, que é para te acrescentar... O que é uma emenda modificativa? É para te acrescentar mais um item, mais um artigo. Tu discute na Câmara o projeto em si, ou se troca na emenda. 2 votações, e se for aprovadas as duas, tu integra elas e a lei passa a ser, não com uma redação original do Executivo, com uma ajuda do Legislativo.
Nesta emenda do Araújo, acrescentava mais alguns setores da economia, que seria ginásio, campo de futebol, empresas de transporte, turismo e transportes escolares. Lógico que o município não fez o impacto financeiro para as contas públicas disso. Então, para discutir o tema, o Araújo comprometeu em tirar da pauta dele e a prefeitura tirou dele. Tenho dúvidas se retorna. Está abrindo, porque todo mundo sofreu perdas. Daqui a pouco, a isonomia do setor público para a coletividade vai ter mais que você quer. Eu tenho dúvidas se esse projeto volta para a votação. Tá certo. Também aqui você uma faz foto daqui de cima, ó, com o meu irmão tirou, que mora aqui do lado, mostrando a cidade, ontem Erechim, né? Com as nuvens, parece um clima londrino. É, bacana. Também você fala da Covid, prefeito está 19 dias no hospital em município aqui da nossa região. Que coisa, né, cara? Acho que nós acompanhamos semana passada tudo, o prefeito de 4 Irmãos, acho um dos mais jovens da MAU, 31 anos, o Gilvan Polanski, ele entrou no hospital no dia 29 de maio. Está na UTI ainda, está passando as complicações da Covid, um cara jovem, tudo. Muita corrente de oração, município de 4 Irmãos, da MAU, para que ele melhore. Já são 19 dias, olha que tempo, quanto mais jovem, mais tempo tu fica no hospital. Né? Nosso desejo de recuperação aí ao prefeito. Também mudança em breve. No dia 30 de junho, completa 6 meses do governo Polis e Flávio. Meio ano. Lá em março, 90 dias, 100 dias, houve umas 4, 5 trocas de alguns cargos de confiança, mais do segundo escalão. E continuar essa análise do desempenho, e tem muita gente que tem cargo de confiança indicados por partidos de base que dão sustentação ao governo, Polis e Flávio, na Câmara de Vereadores também, que são indicações, muitos não estão mandando como deveriam. Então, após conversas com algumas pessoas, alguns chefes maiores já estão descontentes com o trabalho de algumas pessoas, poderemos ter agora, ainda na virada desse semestre, mais algumas baixas aí do CC. O CC é nomear e tirar, não tem lei social, não tem nada, é o mesmo, embora. É cargo de confiança, como diz o nome. Tá certo. Também informações em primeira mão confirmadas. Eu acho que nós temos que... Eu só quis botar esse tópico, porque 2 informações que o Jornal Bom Dia trouxe através da coluna Pente Fino foram em primeira mão e se concretizaram. Primeiro, na semana passada, na entrevista com o senador Luiz Carlos Reis, que eu provoquei ele se ele iria concorrer ao governo do Estado, disse, na próxima semana, o partido deve oficializar a minha pré-candidatura ao governo do Estado no ano que vem. E foi o que aconteceu. No jornal de ontem, nos jornais da capital de ontem, terça-feira, todos trouxeram o lançamento da pré-candidatura do Reis, que nós trouxemos na noite de sexta-feira e no sábado de manhã. Outra informação que foi dada em primeira mão aqui, foi feito 3 matérias, depois foi mudado, foi que em junho voltaria os voos comerciais de Erechim, que em julho, e a semana passada, atrasada, eu afirmei que eles tinham mudado em função da neblina do inverno, que em agosto, sim, ia ser recomeçar a questão dos voos comerciais da empresa Azul. E ontem começaram a vender os bilhetes. Então, são 2 informações que o Jornal Bom Dia trouxe, que a coluna trouxe, em primeira mão foram confirmadas. Que bacana, está aí a informação. Buracos aumentam nas vias aqui em Erechim? Olha, quem anda pela cidade, nós tivemos um mês de junho mais chuvoso, tinha muito tempo seco, então não abria tantos buracos. Eu já vi em ruas que não tinha problema de buraco, estou começando a ver buracos na cidade. A Secretaria de Obras tem 2 equipes ou 3 equipes, mas agora não está conseguindo, os buracos estão crescendo mais rápido que as equipes. Tu vê em vias mais lisas. E outra questão, e tu vê também, e esse é o reflexo, tu vê dentro da Câmara de Vereadores, os vereadores, tanto de oposição como da base, fazendo pedidos de melhorias de ruas. E também na zona rural de Erechim. Tem muitas estradas vicinais aí, escoamento de produção, que não estão nada bem, que fizeram lá digamos, uma compactação e depois não colocaram a brita e a chuva levou todo o trabalho até refazer. Tem pedidos na Câmara toda, então é um problema, é um trabalho para a Secretaria de Obras e também para a Secretaria de Agricultura do município. Com certeza. 10 altas hospitalares, uma boa notícia, hein? Olha, nós estamos num momento aí que o município fechou as praças, eu tenho minhas ressalvas da maneira que foi feito, mas aí é para um outro momento que eu vou falar sobre isso. Porém, nós estamos com bastante gente no hospital ainda, acho que são 66 pessoas que estão internadas, tivemos 80 no passado. Olha, fazia muito tempo que entre o boletim de segunda-feira e terça-feira, Hospital de Caridade Santa Terezinha, tínhamos 10 altas hospitalares em função da Covid. Isso é um número bom, sinal que estão se recuperando, está baixando o número de pessoas internadas, mas nós temos que estar ainda fazendo nossa parte que não tem a doença, não deixar o vírus circular. Nós são 10 pessoas a menos que estão se recuperando em casa, e eu acho bem importante isso, registrar, que a gente sempre fala os números dos mortos. Chegamos ontem, eu acho, a 400 mortos na região da MAU,
número expressivo, né? Mas vamos comemorar a vida também, né? Acho que é importante comemorar a vida. E 10 altos hospitalares é comemorar a vida. Com certeza, se a gente fosse colocar no cálculo de municípios aqui da nossa região, 10 mortes por cada município. Exatamente. A gente tem, que pena, movimentos... A metade quase é Erechim, por exemplo. Claro. Que pena, movimentos externos e o sim dos partidos. Olha, cara, eu estou começando de novo, não é uma campanha, mas uma coisa que eu defendo desde que comecei a escrever. Eu sempre senti que a nossa região ela é carente de ter seus representantes próprios políticos. Já ouviu falar várias vezes aqui e irei repetir quantas vezes for necessário. Nós não temos o hábito de votar em candidatos nossos. A gente opta por pegar os candidatos de fora, trazer para cá meu partido, apoia e depois some-os. Tu não vê os caras... É tipo candidato à Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, não aparece, paraquedista, tem tudo que é nome, né? Sim. E eu estou vendo que estão começando a aparecer de novo Erechim. Coisa que cara que eu não vi durante 4 anos, já estão batendo nas portas e os partidos andando guarida. Será que vai ser tudo igual, tudo como era antes no quartel de Abrantes? É o que eu estou vendo. Infelizmente, nós estamos indo para o mesmo caminho e nós vamos ficar acéfalo mais 4 anos. É aquilo que eu sempre digo. Os mendigos de gravata indo para Brasília com um pirizinho, pedindo migalhas, nos aplaudindo as migalhas. Se é isso que a nossa região quer, ser especialista em cabos eleitorais, nós não vamos se queixar futuramente, nós temos os problemas e falta de investimentos. Eu falava ontem com o prefeito Arruda, o prefeito de Barra do Rio Azul, que ele foi um desses intermediários que ajudou muito nessas obras da região, foi um cara importante nesse processo. Esbato Rio, tu viu, cara, que a região foi as que mais tem recursos? Assim, eu parabéns, mas ao mesmo tempo isso nada mais uma prova que nós temos poucos investimentos. Quando o governo resolve investir mais numa região, é que aqui nós temos mais problemas. Né? Ele, pois né? Então vamos torcer que saia essas obras de infraestrutura do governo. Isso vai ser muito importante para a nossa região. Daí entra naquilo que eu falei lá em cima do PIB, tu vê como as coisas, a política, a economia, elas vão se intercalando, a falta de representatividade aqui, a força da MAU. Nós tínhamos que ter uma pessoa, ou em Brasília, em Porto Alegre, que nós fosse lá, independente de partidos políticos, independente de chegar à cidade, pessoal, essa é a nossa demanda. Ou tu nos busca, ou a região não vai te dar, a tua reeleição não vai te dar futuramente o respaldo para te continuar enquanto deputado. É isso que está nos faltando. Correto. Mas pelo que eu estou vendo, Natan, infelizmente, nós vamos fazer as mesmas coisas que sempre. Vamos se encher de cabo eleitoral, um partido político lá tem 5, 6 vereadores, aí cada um pega um deputado, para fazer uma disputa interna, porque eu fiz 1000 para o fulano tal, eu sou mais forte no partido. Isso o que é? Não é pensar na população, não é pensar no coletivo, é pensar só em si e nos benefícios que a eleição desse cara pode dar para ti. Não pensa partidariamente, não pensa no município e não pensa na região. E lembro, eu vou, mais uma vez, que eu já fiz há 4 anos atrás, se nós não tivermos representantes, eu não tenho... O candidato é o menos culpado. Eu sempre digo, culpado é as pessoas que eu trago. E, em vez de eu cobrar do candidato, quem sabe eu passo a cobrar dos seus cabos eleitorais, para ele dar a resposta à população, onde ele vive, por que ele apoiou um candidato de fora. Aí, quem sabe, consegue mudar essa realidade, né, Natan? Com certeza. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Vamos à opinião aqui na TV Bom Dia. Comentário do Igor Miller. Te liga. Nunca é demais dizer que a agricultura exerce um papel na estrutura do país, da região de Erechim, de modo geral, como um todo, um papel social, econômico, cultural, alimentício, contribuindo sobremaneira aí para a soberania alimentar e para as condições para que se tenha alimento na mesa de todo brasileiro. E um desses segmentos relevantes aqui no Alto Uruguai é a citricultura. Tem aí cerca de 3.300 hectares de área plantada e é uma alternativa e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e sendo uma importante fonte de renda para muitas famílias aqui na região. E o destaque para o Vale do Uruguai, que é um local propício aí para se cultivar e produzir, eu diria, as melhores frutas do país, cítricas, saem dessa região, sem nenhum exagero. Mas eu estou falando isso por quê? Porque essa cadeia passou por
por muitas oscilações ao longo dos anos. Teve muita gente que desistiu, que plantou, depois retirou, e hoje ela vem num processo de crescimento e ascensão e de estabilização da produção e da comercialização, que esse era o grande produto. E algumas das parcerias, aí eu vou citar a parceria da Cooperbem de Mariano Moro, junto com a Secafes, que é uma central de cooperativas, vem dando resultados muito positivos, porque consegue pagar um preço justo para o produtor, dentro do prazo estipulado, e dando destinação correta para aquela produção, que vai ser toda ela aproveitada no processo industrial. Então, os benefícios são múltiplos, de ambos os lados, tanto para quem produz, que tem a garantia da compra daquilo que vai produzir, com um preço justo, e a empresa que precisa desse insumo também vai receber aquele material para produzir aí, enfim, aquilo que vai ser destinado à sua função. Neste caso, são óleos essenciais, fragrâncias e outras coisas mais. Então, é importante dizer que as parcerias e o cooperativismo faz muito isso. Eu diria que apesar de termos tido uma experiência negativa, ruim aqui, com uma das maiores cooperativas, talvez, do país, na época, mas isso eu diria que aconteceu, enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão, mas ainda assim, o processo cooperativo, ele é muito importante, tanto para a agricultura e eu diria na área de crédito também, que vem crescendo a cada ano e mudando a lógica de trabalhar e de operar aí com relação ao sistema financeiro. Mas para finalizar, dizer que essas uniões, quando se tem essa união de forças, você consegue envolver e abranger um grande número de pessoas, e essa cooperativa tem 96 associados de vários municípios que conseguem ter ali segurança e também garantia de que seu trabalho, todo aquele trabalho ao longo de um ano inteiro, né, todo o seu esforço vai ser retribuído, vai ser valorizado e as pessoas vão poder, com isso, ter a sua renda e viver dignamente. Então, o cooperativismo vem crescendo, é uma alternativa extremamente importante, basta ver outras cooperativas aí, né, em Erechim mesmo e Brasil afora, e que cada vez mais se consolidam, valorizando o produtor, valorizando o setor agrícola e gerando na ponta qualidade de vida e bem-estar para essa população, para esses trabalhadores que são fundamentais para toda a cadeia produtiva, econômica e social do país, de Erechim e da região. Um bom dia e é isso aí. Confira agora os destaques do Bom Dia impresso e digital dessa quarta-feira. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quarta-feira traz na capa os reflexos da pandemia. As doações de órgãos e realização de transplantes diminuem expressivamente. Coluna do Rodrigo Finardi lhe traz os municípios com realidades distintas dentro de uma mesma região. Página 3, em Maximiliano de Almeida, em busca de investimentos. Página 4, os colunistas de opinião. E na 5 você confere uma reportagem sobre fruticultura, aliança estratégica. Página 6 tem o fato da foto e na 7, 43% da população de Erebango já recebeu a primeira dose contra a Covid-19. Página 8 e 9, o caderno, melhor dizendo a coluna, Olhos de Águia, do Salus Locke, e ele fala sobre a cultura que prevê R$550 mil para artistas locais. Na página 10, inseticida é encontrado em 77% de amostras de colmeias com mortandade de abelhas aqui no estado. Página 11, em Erechim, decreto estabelece fechamento de praças e espaços públicos de lazer. Saiba quais são as novas medidas. Na página 11, doações
de órgãos e realização de transplantes diminuem expressivamente durante a pandemia. Página 14, o reitor e orientanda publicam um livro sobre docência iniciante, coautoria. Também os classificados do Bom Dia, se confere o caderno de variedades. Página 22, repensando o trânsito, oficinas para pessoas flagradas dirigindo embriagadas é remodelado. E na 23, o terceiro e último capítulo da série Recrutados do Crime, você vai conhecer onde os menores infratores vão. Contra a capa do Bom Dia, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro em busca da segunda vitória pelo Brasileirão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos agora às informações da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo prossegue com nebulosidade nesta quarta-feira e esfriará muito, principalmente durante a madrugada e pela manhã. O ar frio de origem polar e a passagem de uma frente fria próxima ao estado contribuirão para a queda acentuada das temperaturas. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima de 12. A umidade do ar ficará em 60% e não haverá chuva. No município de Áurea, a mínima será de 7 graus e a máxima de 14. E no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 6 graus e a máxima de 13. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane, que a gente viu aí na previsão do tempo, conversou com a patrona dos festejos Farroupilha 2021. Muito legal, vamos rever essa entrevista. Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós temos a honra de receber a patrona dos festejos Farroupilhas deste ano, que é a Liliana Cardoso. A Liliana Cardoso, ela é declamadora, radialista, apresentadora, mestre de cerimônias, ativista cultural e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Hoje ela nos presenteia com essa entrevista, que será de forma online, e para contar um pouco da sua trajetória e também como os planos que ela tem como patrona aqui no Rio Grande do Sul. Liliana, seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia a todos que nos acompanham nesse programa de entrevistas, né? Bom dia, Tayane, coisa boa estar aqui fazendo este contraponto e trazendo um pouco, né, da patrona dos festejos Farroupilhas. Exatamente. Liliana, você tem uma grande trajetória aqui na cultura gaúcha, né? Você é declamadora, radialista, trabalha há muitos anos, né, com a cultura aqui do Rio Grande do Sul. E eu gostaria que tu recordasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, para que o público também possa lhe conhecer melhor, mesmo que tu já tenha aí, tu é bem conhecida, né? Mas que tu contasse um pouquinho mais, assim, da tua história aqui para nós, aqui para nossa região. Pois então, Tayane, são 37 anos de estrada, né? Onde eu comecei na declamação aos 7 anos de idade, aqui na capital de todos os gaúchos, no bairro Rubem Berta, que é uma periferia aqui da capital, na Coab Costa e Silva, onde, juntamente com os meus pais e meus irmãos, fundamos o CTG Coxilha Aberta. E através da arte declamatória, eu pautei toda a minha trajetória tradicionalista, levando uma pesquisa fundamentada pelo meu pai, aonde na ânsia de querer aprender e fazer o meu processo evolutivo como declamadora, ele pesquisou a arte de declamar. Na sua primeira edição deste livro, ele traz a minha trajetória, a minha história e as técnicas no qual ele trabalhou comigo. E na sua segunda edição, ainda a arte de declamar no gauchismo, ele traz nome de grandes declamadores e declamadoras no qual a gente homenageia. E este projeto, que virou um livro, andou por todo o Rio Grande do Sul e pelo Brasil, levando para fazer oficinas, palestras e também na rede pública municipal e estadual do Rio Grande do Sul. Olha só que maravilha, né? É uma honra mais uma vez falar contigo, Liliana.
E eu gostaria de saber de ti qual que é o sentimento, o que significa para ti ser a patrona dos festejos Farroupilhas deste ano e também, né, a primeira mulher negra a ser homenageada. Tu que tem uma luta aí, que tu já trabalha com várias ações voltadas a diversos assuntos culturais, da sociedade. O que significa para ti ter essa representação? É um sentimento de pertencimento, de representatividade, e trazer à tona tudo aquilo que eu sempre li na história do Rio Grande do Sul, desde a sua formação baseada na Revolução Farroupilha, daqueles que foram trincheira nessa revolução, que foram os lanceiros negros, heróis sem nome, sem identidade, né? Heróis estes que lutaram na trincheira da revolução para nós, para defender esse Rio Grande que hoje nós usamos e contemplamos, né? E amamos como a nossa morada, como a nossa identidade gaúcha. E através dos lanceiros negros eu me sinto uma lanceira negra contemporânea, porque trago no nome de Liliana Cardoso todos aqueles negros lanceiros que não tiveram nomes marcados na história, em estátuas, em nomes de ruas, né? E algum quadro ou placa que sinalizasse. Esse é o lanceiro Antônio, lanceiro João, lanceiro Balbiciano, o lanceiro ou uma lanceira Maria. Então eu me sinto representada por esses lanceiros e me sinto na representatividade de todo o povo, de toda a comunidade negra e de todas as mulheres negras, brancas e gaúchas, trazendo essa figura emblemática também de Anita Garibaldi no seu bicentenário, nesse divisor de águas, aonde nós trazemos então o Caminhos de Anita. E agora também, Liliana, falando aí das ações como patrona, a gente sabe que são muitas responsabilidades, né? Tu carrega aí um nome, toda uma trajetória cultural já vivenciada desde a tua infância. Eu gostaria de saber quais são as ações que você pretende desenvolver como patrona, né? Tu estava falando também essa questão do livro, né? Que vai ser lançado em setembro, se eu não me engano, né? Eu queria que tu compartilhasse conosco, assim, as principais ações que serão desenvolvidas enquanto patrona, enquanto você estiver nesse lugar, assim. São ações muito pontuais, né? Ações simples, mas de grande relevância e pertencimento. É uma prerrogativa, né, de ser patrona dos festejos, algo muito sério, porque eu trago toda essa trajetória de 37 anos de dignidade, de compromisso, de responsabilidade, mas acima de tudo eu estou representando todo o povo gaúcho e a sua diversidade cultural. Então as ações da patrona não vai ser aquelas ações, né? Eu nunca pensei, não seria, Liliana, ficar só nas fotografias, né, e dizer esta é a patrona, e sim dividir com a comunidade, com a sociedade rio-grandense e do Brasil também, oficinas, palestras, trazendo essa temática do Caminhos de Anita e também trazendo um livro aonde será pautado ali a história do povo negro na cultura gaúcha, todo o seu legado nas danças tradicionais, na culinária, na musicalidade, na própria história dos lanceiros, na literatura baseada no nosso poeta gaúcho, autor da Consciência Negra, que completa também este ano o 50º da Consciência Negra, que é Oliveira Silveira, autor do 20 de novembro, natural da cidade de Rosário do Sul. E toda essa pleiade, né, de ações também, veio um mate com a patrona, onde toda quinta-feira será convidado uma personalidade, seja ela conhecida pelo público, né, nas mídias ou não. Tem aquela personalidade que é lá do fundo do Rio Grande e que tem um trabalho social, propositivo, cultural e educacional dentro das suas comunidades. Então são essas personalidades, homens e mulheres, que eu quero trazer no Mate com a Patrona para prosear também e a gente levar, né, toda esta construção do Rio Grande do Sul através de ações de cidadãos e cidadãs que fazem o seu trabalho desde sempre pela cultura gaúcha e pelo movimento tradicionalista gaúcho também. E trazer neste livro, né, todo o legado e a história do povo negro com diversos convidados. São artigos, não será o livro só da patrona, na primeira pessoa do eu, Liliana Cardoso,
e sim negros e negras e brancos também, que trarão todas suas pesquisas de anos em prol de beber na fonte de uma história que ainda talvez não foi contada em livros da contribuição do povo negro na cultura gaúcha. Realmente aí uma ação extremamente importante, né? E com certeza nós vamos acompanhar todas essas entrevistas com as pessoas falando. E eu queria saber também de ti, Liliana, na tua visão, atualmente, quais são os desafios que nós enfrentamos assim em relação à nossa cultura, em relação ao nosso tradicionalismo que você visualiza assim nos dias de hoje? Primeiro, o desafio de sobreviver, né? O desafio à vida. A gente vem passando por uma travessia muito dura, muito sofrida, com muitas perdas, né, de parentes, entes queridos, e a cultura é o segmento mais prejudicado, né, de toda essa pandemia. Foi o primeiro setor a parar, será o último a voltar, e no intermédio, nesta linha de sofrimento, de tudo que nos trouxe essa Covid, há um duelo muito ferrenho, aonde a cultura ela precisa de público, ela precisa se reinventar, né, todos os dias, para que esse artista, esse fazedor de cultura, esse tradicionalista, enfim, todo esse segmento cultural consiga sobreviver. Porque o que nós fizemos a vida toda foi cultura, foi arte, temos os profissionais da arte e da cultura. Então é muito pontual e essa sobrevivência já vem há 1 ano e meio, já vai para 2 anos de muita luta, às vezes desesperanças e ao mesmo tempo no propósito de trazer uma Semana Farroupilha híbrida, uma Semana Farroupilha virtual, não sabemos os protocolos como estarão até lá, mas ao mesmo tempo tentando reinventar a roda e respirar para que a gente consiga fazer essa carreta ainda com muita dificuldade girar e a arte seguir o seu percurso. Exatamente, Liliana. E falando ainda de cultura, né? Tu é marcado, tu é uma mulher também que corre muito atrás das causas das pessoas, da sociedade, né? Tudo aquilo que, como tu disse no início ali da entrevista, de ação, né? E eu gostaria também de saber, na tua visão, como é que tu avalia atualmente a cultura e o tradicionalismo aqui do Rio Grande do Sul nas pautas de diversidade, por exemplo? Eu avalio num processo evolutivo, né? Eu falo com muita tranquilidade, eu sempre digo que o movimento tradicionalista gaúcho, ele não é uma bolha fora da sociedade, ele é a sociedade. O Centro de Tradições Gaúchas, ele é um centro acolhedor, ele é um centro cultural, ele é um centro educacional, aonde muitos jovens procuram dentro desses centros culturais, como um CTG, a sua base familiar, que às vezes esse jovem não tem dentro da sua casa. Eu sou uma abençoada porque tive uma base familiar muito boa, com a graça de Deus, pelos meus pais, mas tive também em contraponto muitos que não tiveram essa base familiar e procuraram dentro do Centro de Tradições Gaúchas esse acolhimento, né, dessa diversidade cultural. E o movimento tradicionalista gaúcho está nesse divisor de águas, nessa globalização, numa velocidade imensa, aonde a gente tem que ter o entendimento da sociedade na aglomeração mais igualitária, mais libertária, mais democrática. Há uma juventude que opina, que pensa e que dialoga. E esse diálogo, ele tem que ser diário. Esse diálogo, ele tem que ser libertário, ele tem que ser livre e trazer esse pontuamento de todos terem voz dentro deste movimento grandioso da nossa identidade cultural, que é o tradicionalismo. E penso que, e tenho a certeza disso, que esse processo evolutivo, ele vem de uma forma, claro, mais lenta, mas ele está evoluindo. Realmente é verdade, está evoluindo, a gente acompanha essa evolução. E agora sim, já chegando quase ao fim da nossa entrevista, Liliana, eu gostaria de saber de ti, assim, no futuro, né? Como que você gostaria de ser lembrada? Que marcas que você pretende deixar como patrona, né, do Rio Grande do Sul nesse ano de 2021? O que tu pode dizer para nós? O que daria para falar aqui para a comunidade? Que linda pergunta, gente. Eu acho que marcas de solidariedade,
de cooperativismo, marcas essas de uma jovem criança criada numa periferia de Porto Alegre, que sempre buscou, através da cultura e a educação, a oportunidade das pessoas que me deram oportunidade nesta vida. E a gente vê uma sociedade, às vezes, tão egoísta, e se nós não nos juntarmos e sermos cooperativos, né, e coletivos ao mesmo tempo, talvez nós não chegaremos a lugar algum. E eu quero ser lembrada com muita dignidade, com muito carinho, e em primeiro lugar pelos meus filhos, né, o Andrés, a Pérola, e pelo meu neto, que está com 1 mês, o Andrés Nicolás, de que a mãe e a avó deles fez alguma coisa produtiva, cooperativa, coletiva para a sociedade, para a comunidade e para a juventude, para as minorias, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso à cultura e educação, e passar através do meu lugar de fala toda essa motivação cultural, educacional, que talvez lá na minha terra infância eu tive dificuldade a este acesso. Seria isso. Realmente aí são palavras que emocionam a gente, né? Falando de cultura, de tradição nesse momento difícil que nós enfrentamos, mas nós ficamos muito felizes da tua representatividade, tu que tem toda uma história, uma trajetória, para nós é uma honra, né? Repito aqui, falar contigo, e nós já agradecemos também a tua participação, tua disponibilidade em conversar conosco, contar um pouquinho da tua história e, assim, contribuir com a gente com esses teus sentimentos e tudo aquilo de tradição e sentimentos que tu carrega aqui do nosso estado, de toda a nossa comunidade. Nosso muito obrigada, Liliana, pela tua participação. Obrigada, Tayane, obrigada a todos que acompanham o Bom Dia Entrevistas. Eu sempre digo, né, que nós somos voluntários de um tempo que nos é diferente, um tempo de aprovações. E para quem acredita no Espiritismo, e eu acredito, né, e eu sempre digo que na próxima reencarnação, se houver, eu quero voltar mulher, negra, declamadora e gaúcha. Meu amigo, minha amiga, o Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom. Às 14h tem direto da redação aqui na TV e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário. Até mais, tchau, tchau.